Otrocast. Apresentação Cris Menegaso e Júnior Guedes. Olá, seja bem-vindo ao Otrocast, Otrocasters, galera que já conhece nosso trabalho aqui e você que está chegando pela primeira vez também. O Otrocast que é apresentado do estúdio Áudio Guedes, aqui em Videira, Santa Catarina. Eu sou o Júnior Guedes. Eu sou Cris Menegaso e juntos, então, nós batemos um outro papo aqui com convidados da nossa cidade, da nossa região. Inclusive, você que quiser dar uma olhadinha aí no nosso portfólio, né? Tem vários nomes. Assunto. Só rolar para baixo aí, você vai encontrar vários nomes. Tivemos prefeito Dorival lá nos primeiros, né? Tivemos empreendedores aqui da cidade, batemos um papo no último episódio com a Andréia, que é lá de Caçador, né? Que é influenciadora digital também. Tem o nosso início lá no primeiro episódio, lembra? Você só. Episódio piloto, foi doido. E a qualidade não era das melhores, mas releva, tá? Se inscreve aí no canal, ativa sininho, compartilha também, para que todo mundo possa acompanhar esses materiais que a gente vem produzindo com muito carinho e entregando para você. Agradecer o parceiro da Clicou.me, clicou.me. Acessa aí, clicou.me. Se você não sabe o que é, explica aí, Júnior. Acessa para conhecer. Tecnologia com cartão NFC, você vai abandonar esse negócio de cartão de visita, aproximou do celular, você pode colocar o portfólio de produtos que você oferece, colocar isso para tua equipe de vendas, é muito legal, tá? Clicou.me. E claro, o nosso patrocinador, Master. Coca-Cola, junto com a gente, mais um episódio aqui. Valeu, Coca-Cola. Valeu, galera aí da Coca-Cola, né? Nossos parceiros, tanto aqui no podcast, quanto nas produções de conteúdo, né? Também. Que você tem Tamo gravado alguns áudios aí também junto, pro pessoal. Então, um abração aí. Eu tô aqui com a minha água cristal, que também é Coca-Cola, tá? Inclusive, vi uma receita com chá e água... Água com gás. Muito bom, né? Saudável. Uma boa ideia. Muito bem, nós estamos voltando com o episódio, porque na semana passada a gente não teve, né? Estávamos de férias. E a gente volta então nessa semana, que é uma semana muito especial. A Semana Santa, né? Que antecede aí uma grande celebração cristã, que é a Páscoa, né? A ressurreição de Jesus Cristo. E para isso nós trouxemos, claro, alguém que entende do assunto, estudou muito e também é representante, né? Da Paróquia Imaculada Conceição aqui de Videira, o pároco, Padre Álvaro. Eu não vou me arriscar a falar o teu sobrenome, porque pode ser que eu erre, né, padre? Então eu deixo para o senhor contar para nós aí. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, né, a quem está nos ouvindo, a você, Júnior e Cris, obrigado pelo convite. Eu tava vendo, vocês não estão fracos, né, com a Coca-Cola. Você viu? Estamos fortes. Aqui é outro nível, né? A gente fica muito feliz de te receber, e quando a gente pensou em Semana Santa, a gente fala, vamos trazer alguém para falar sobre isso, mas também sobre essa vocação, né, que é ser padre. Afinal de contas, a gente sabe que também na quinta-feira, além de instituir a Eucaristia, né, Jesus também, através da ceia, instituiu o sacerdócio, né, que é uma missão, sem dúvida nenhuma, é uma escolha de vida, né, padre? Sem dúvida, né? A gente sempre diz que a vocação ao sacerdócio não é uma profissão, é uma vocação. Exato. Né? Então você é padre não só quando está na igreja, toda hora, né? Por isso é a tua vida que está à disposição do Evangelho de Jesus Cristo e do povo de Deus, portanto, não é? É isso. Se doar, né? Como um todo. É isso, tentar fazer o que Jesus fez, né? É a tentativa, a gente sempre consegue, mas pelo menos a ideia é essa, né? Ideia é essa. Já que a gente falou de vocação, conta pra gente quando descobriu a vocação para ser padre. Rapaz, é um negócio... Eu, na verdade, entrei no seminário aqui em Videira em 1983, então lá vão anos, né? E eu 40, né? 40, exatamente, 40. 40 e já vai para 41. Né? Exato. Porque eu sou natural do oeste de Santa Catarina, né? De um lugarzinho chamado Mondaí. E lá havia irmãs salvatorianas e também havia vários seminaristas. Eles iam lá tocar violão, cantava e tal. E a nossa vida girava também em torno da comunidade, não é? Então era algo que se valorizava muito.
E eu me encantei com a piazada. Eram os acontecimentos, né, da comunidade. Porque eu lembro muito bem quando se tinha as missões que a gente recebia. Não sei se vocês receberam aqui, mas eu lembro que lá no interior, onde a gente morava também, era dos capuchinhos que foram na época lá. Então isso marcava muito, porque reunia todo mundo no salão da igreja e todo mundo cantava e dançava. E tinha aquela partilha legal. E aí isso, de repente, foi o que te encantou, essa vida? Isso vai despertando. Então aí eu vim para o seminário, né? Sem muita consciência, porque com 12 anos você não tem consciência clara daquilo que você quer. E no processo, no caminhar, a gente vai descobrindo, vai aprofundando, vai conhecendo melhor o que é essa vida. E aí chega um momento que você toma uma decisão, ou vai, ou segue, ou deixa, né? E eu acabei seguindo, né? E dedicando a minha vida a isso, toda a minha vida, tudo aquilo que eu faço, que eu sou, que eu tenho, né? Tudo pra isso. E a formação, né? Algumas pessoas até desconhecem como é que funciona essa formação do sacerdote, né? Desde o início ali, você vai estudando, mas também vai tendo essa vida em comunidade, dentro do seminário, vai aprendendo também algumas coisas no seminário e na escola, então vai meio que casando essas duas coisas. Junta as duas coisas. Tem a questão da dimensão acadêmica, que é importante, né? Todo padre tem que fazer pelo menos a filosofia e teologia para poder ter um pouquinho de conhecimento. Em geral, você depois faz algumas especializações. Mas junto com a formação acadêmica, nós temos a formação que é própria, né? Do convívio, né? Da dimensão pastoral também, do convívio com o povo. E no caso nosso, como nós somos salvatorianos, então você tem que conhecer a vida do nosso fundador, qual é o jeito de ser salvatoriano, o que é a vida religiosa, a vida consagrada, que chama, né? Que tem algumas também que são um pouco diferentes, né? Por exemplo, tem alguns que são apenas consagrados e outros são ordenados. Como é que funciona? Isso. Então, no nosso caso, nós, antes da ordenação, a gente faz os votos, né? Que é pobreza, obediência e castidade, esses 3 votos. Isso o diocesano não faz, o diocesano só faz o voto de castidade, porque aí é uma disciplina, né, que a igreja pede, uma lei da igreja. Uma diretriz. É uma diretriz. No nosso caso não é uma disciplina, faz parte da identidade do nosso estilo de vida, né? Então esses 3 votos, e aí depois, aí você já está consagrado, já pertence à congregação, como a gente diz. E aí depois você se ordena, né? É um plus. Daí a ordenação é igual. Só que o estilo de vida de um diocesano e nosso, de um religioso, seja salvatoriano, franciscano, camiliano, é um pouco diferente. Nós temos que sempre viver juntos, pelo menos 3, né? Diz que é para um cuidador, para não fazer bobagem. Pelo menos 3 juntos nós temos que viver. Nós não podemos ter nenhum bem no nosso nome, nada. Né? No nosso caso, nem conta bancária a gente não pode ter. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, que é em relação o padre ganha salário. Ele vive de quê? Como é que vive o padre? Não é salário o nome, né? É um outro nome, É chamado congrua, porque vem da palavra congruente, né? Aquilo que é congruente ao sustento da pessoa, né? O necessário da pessoa. Na Diocese de Caçador são 2 salários mínimos que o padre ganha por mês. Cada padre congrua, né? Que é o que a paróquia nos paga como congrua. É justo, porque você como ele disse, ele não é padre só quando ele está na missa, ele é padre 24 horas, né? E precisa sobreviver, né? Você tem que comer, dormir, fica doente, essas coisas todas, como todo mundo, né? Tem limpeza, tem casa para cuidar e essas coisas todas. Então é assim. Agora, no nosso caso, no entanto, mas nas dioceses, daí a paróquia sustenta a casa paroquial também, né? Que é a alimentação, a estrutura da casa, funcionária e tal. Então, a congregação salvatoriana é uma congregação que eu, pelo menos pelo pouco que eu conheço, porque eu estive dentro também, é uma congregação muito unida e que vem crescendo, se fortalecendo. A gente percebe pela região assim que a congregação salvatoriana vem se fortalecendo, se unindo um pouco mais, né? Bem, na verdade é assim, né, Júnior? Porque você sabe que antigamente havia aquela batelada de seminarista, que Videira é testemunha disso, o prédio que nós moramos lá é testemunha disso. Chegou o tempo que tinha 100, 60, mas eram todos jovens que entravam assim, de 12 anos, até antes de 12 anos, né? E perseveravam desses muito poucos, né? Imagina, a minha turma nós chegamos a ser 60, perseveramos, eu acho, 3, né? Eu, o Padre Leomar e o Padre Jair, basicamente, do mesmo grupo, né? E o Padre Paulo, que depois veio depois. Hoje entram bem menos pessoas para a vida sacerdotal e religiosa. Porém, aqueles que entram já é um pouco diferente, né?
já sabem melhor o que está buscando, né? Já tem um discernimento maior, então a perseverança também é um pouco maior. E o crescimento maior dos salvatorianos está sendo África, Ásia, onde mais cresce, né? Mais cresce. Caramba. Né? Porque nós estamos em 42 países, né? Os salvatorianos estão. Até o Padre Milton, que é daqui de Videira, que é o que coordena todo mundo, né? Esses 42 países. E hoje, dentro da congregação, você consegue mensurar mais ou menos quantos padres tem? Nós somos vocês são? Em torno de 1.250 no mundo, né? 1.250 padres. E aí tem um bocado de irmãos, mas eu não sei direito, mas em torno de uns 300 irmãos. Então vai dar uns 1.500 e poucas pessoas consagrados salvatorianos, né, no mundo. E a questão da congregação, né? Você falou dos camilianos, falou dos franciscanos. Também há essa identificação com o carisma de cada congregação, né? De viver de acordo com o que a congregação prega. Qual que é a dos salvatorianos? Além, claro, desses 3 votos, que é o de obediência, castidade e pobreza. Qual é o segmento dos salvatorianos? Então, esses 3 votos são comuns a todos os religiosos, né? Aí cada congregação tem o seu filão, vamos dizer assim, é uma dimensão de Jesus que a pessoa que acentua aquela dimensão, né? Você vai anunciar aquela dimensão. No nosso caso, a dimensão que nós somos chamados a viver é conhecer e tornar conhecido Jesus Cristo. Essa que é o nosso chão, né? Isso que o Padre Jordan, que é o nosso fundador, pediu que nós fizéssemos. Aí você faz isso como? Do jeito que puder, com os meios que você tiver, né? Mas esse é o nosso carisma, como você falou, que é a identidade de cada congregação, né? Por exemplo, os camilianos que estão aqui do lado, né? Sim. Em Omerê, o deles é a dimensão do cuidado com a saúde, né? Com o enfermo, né? É uma dimensão também do evangelho, né? Jesus que cuida do enfermo, eles então se especializam nisso, né? Por isso que eles têm tantos hospitais, essas coisas assim. É uma questão também das congregações, elas estarem presentes em diversas frentes, né? Como a educação, com colégios, a saúde, com hospitais, lares, né? E tem muitos também que já estão na comunicação, né? Muitas congregações que estão trabalhando também na comunicação. Tem congregações que são específicas para isso, chamados paulinos, né? Paulinas. Esse pessoal trabalha muito com isso. Os salesianos também são muito ligados a isso, né? Por conta das juventudes e tal. A gente faz a tentativa daquilo que pode, né? Porque comunicação, o trabalho que vocês fazem não é um trabalho fácil de fazer, né? E custoso, né? Custa, especialização, tem que ter jeito, tem que ter, né? Tem que ter dom para isso. E você sabe que muitas paróquias tiveram que se especializar nisso na época da pandemia, porque precisou transmitir, né, as missas e tudo mais, toda essa parte assim que, tava meio lá quietinho, né, dormente e tal, e precisou, né, existe esse antes e depois. A Igreja Católica, na bem da verdade, não é muito especialista nesse. A pandemia ajudou, né, a turma acordar para isso, né, porque transmitir missa, fazer lives, essas coisas todas, ajudou a familiarizar-se com os meios de comunicação mais modernos. E é uma forma de chegar também, né? De apresentar Jesus, como você falou. Com certeza. De todas as formas, né? Verdade. Acredita que depois que passou a pandemia, ou até mesmo durante a pandemia, as pessoas que estavam um pouco afastadas da fé, sentiram que esse era o momento de buscar algo e isso se manteve pós-pandemia? Eu diria que sim. Sabe por quê? Porque na pandemia obrigou, de certa forma, cada um de nós a pensar um pouco sobre o que é a vida, o sentido mais profundo da vida, né? Isso, essa pergunta remete, de certa forma, a aquilo que é a nossa finalidade, né? Como ser humano, e chega na fé também, né? Para nós que somos cristãos, inevitavelmente vai por aí. Eu não sei porque eu não morei em Videira. Eu morava em São José dos Pinhais no período da pandemia. E quando acabou a pandemia, eu vim para cá, né? Eu sinto aqui em Videira, por exemplo, que há não sei se sempre foi assim, né? Pode ser que tenha sido, uma participação nas atividades religiosas da nossa paróquia é muito grande, né? Eu vejo que as pessoas têm sede, buscam. Então, acho que ajudou muito nesse sentido. A busca pelo sentido
leva a Jesus eu Cristo, vejo né? assim, que a gente vai muito também da cultura da cidade, né? Porque nós sim. somos colonizados aqui praticamente por italianos e alemães, Sim, né? Exato. Então a parte italiana também é muito forte e tem muito essa questão da Igreja Católica, da missa aos domingos, tudo certinho. O que me preocupa muitas vezes, padre, é chegar na igreja e ver uma igreja um pouco mais envelhecida. A gente vê muitas pessoas de mais idade do que pessoas mais jovens, né? Existe isso dentro da Igreja Católica? Você acha que está um pouco envelhecida ou está se renovando? De fato, quando você vê, principalmente em alguns horários, né? Você vai, principalmente os mais cedos, assim, então, de fato, a média de idade se percebe que é maior, né? Eu acho que um pouco porque essas pessoas têm uma raiz mais forte ligada com a fé, com a igreja. Os mais jovens talvez tenham um pouco de dificuldade de lidar com o modo mais tradicional de ser igreja, né? Então eles buscam outras coisas. Aqui na nossa cidade tem os movimentos que respondem a isso, que por exemplo, agora mesmo vai estar a Semana Santa Jovem, então vai ter uns 50 jovens todo ano. É um retiro, né? É um retiro para vivenciar a questão do Tríduo Pascal de uma maneira mais profunda e tal. Até vai no centro seminário. Logo em seguida vem o Cenáculo, que também é... Depois tem o EJA, então, e Reaja, que são grupos que reúnem gente mais jovem. Então, talvez o que eu diria assim, não sei se eles vão muito à missa o tempo todo, mas eles se encontram às vezes em pequenos a grupos, ritualística, né? né? Se tem muito essa questão do mas eu vou lá na missa para ouvir repetição, para sentar, levantar, mas tem todo o significado, e aí claro. vai lá da catequese de você conhecer, né? O significado de cada movimento, né? E tem comunidades que tem gente mais jovem, por exemplo, eu sinto que aqui vizinha de vocês, Santa Gema, se você vai na Santa Gema, não sei se é porque o bairro é mais novo por aqui, né? Mas se percebe assim que tem um público mais jovem, e por ser uma capela, por exemplo, a catequese é enorme ali, né? Então, depende muito, né? Tem bairros que estão mais envelhecidos, de fato, né? Às vezes bairros que eram muito tradicionais aqui em Videira, você vai e você percebe um público mais... Mas existe uma certa preocupação da igreja em atrair o jovem para a fé, ou é um movimento natural de que se o jovem quiser ele vem, ou existe essa preocupação, essa busca? Não, existe a busca, a preocupação, porque na verdade a mensagem do evangelho não é que ela muda, né? Ela é permanente, porém a apresentação dela muda, né? Então isso é a linguagem mais jovem, às vezes nós mais velhos temos um pouco de dificuldade de chegar, de conseguir expressá-la, né? Mas há essa preocupação, aqui nós mesmos estamos fazendo reunindo esses vários grupos para tentar pensar como faremos, como podemos chegar melhor à juventude, né? Eu comentava hoje numa reunião pela manhã, até inclusive a respeito disso, né? Como é difícil você prender a atenção do jovem, né? Porque hoje, por conta do celular e a maneira que as redes sociais, é tudo vídeo rápido, curto, então a injeção de dopamina na cabeça da pessoa, aquilo vai. Imagina você colocar um jovem numa missa, onde ele tem um momento que ele precisa ficar em silêncio, pensar, ouvir, entender aquilo que está sendo falado. Como é difícil, é um desafio e tanto, né? É um desafio mesmo, porque é isso que eu estou dizendo, estar ali, não é? A não ser aquele que compreendeu já o que é a missa, não é? Que é a profundidade daquilo que está se vivendo, mas quem não compreendeu é complicado. Por isso, às vezes, tem missas que são mais, como é que eu diria, festivas, não é? Agora na quaresma não, mas porque não permite, não é? O clima não é para isso. Não é esse. Mas depois tem lugares que às vezes são mais festivas, mais alegres, com mais música, para tentar também ver se a pessoa entre nisso. E talvez nem seja a missa o espaço para esse tipo de coisa, né, Júnior? São outros encontros que a gente teria que fazer, porque a missa, de fato, eu não posso torná-la um show, né? Não tem como. Porque ela não é para isso, né? Exato. Embora, né, muitas a gente consegue perceber, por exemplo, televisões, né? Vamos falar aqui da TV Aparecida, Canção Nova, a própria Canção Nova, que lá atrás, né, veio com essa ideia de trazer dentro da missa a banda, coisa que não era muito comum dentro da Igreja Católica. Dentro dessa missa também ser um pouco mais estendida a questão da homilia, a pregação e tudo mais. Por mais que isso tenha acontecido em alguns lugares, não migrou para todas as igrejas isso, né? Não, até porque a Canção Nova ela é muito ligada à renovação carismática católica. Tem todo um estilo, né, de celebrar, de culto.
que não agrada a todo mundo, mas às vezes fala mais com quem é mais jovem, né? Às vezes é o meio pelo qual a pessoa desperta mais pela fé, por aí. Agora, assim, eu penso que nós deveríamos, se tivéssemos tempo para isso, criar espaços para a juventude, né? Espaços que não precisa ser exatamente... A missa é um ponto de chegada, né? De toda uma vivência de fé. Porque a missa é algo mais, como é que eu diria para você... É o ponto de chegada e o ponto de partida da vida cristã, né? Porque ali é o sacrifício de Cristo, é a Eucaristia. Então tem toda uma dimensão que você corre o risco de banalizar aquilo, né? E não é para isso. Agora, há encontros próprios para isso, que você pode fazer, mais descontraído, mais leves. E em último, porque no fundo é assim, a gente tenta... Teve um tempo que eu ficava muito angustiado com esse negócio, né? Não é que eu não tenha preocupação, a gente tem essa preocupação. Mas assim, quem faz a conversão da pessoa não somos nós. Né? Não. É Deus, né? É Jesus Cristo. Né? A gente tem que anunciar e tem que comunicar, e com a alegria da vida, né? De viver, não ficar... Porque cristão, quer ver uma coisa que desgraça, é cristão triste, aborrecido, né? Azedo, né? Vive então, numa tristeza. Nossa senhora, aí meu amigo... Aí reclama de tudo. Sim, essa coisa. Então, não, mostrar que o evangelho nos traz alegria de viver, não é uma coisa boa, não é um peso. Você tem que ser igreja, né? Exato. E muitas pessoas, eu vejo assim que parece que tem Deus como um remédio, entendeu? Que só vai procurar na hora que o negócio apertou mesmo. Aí é que recorre. Aí recorre, aí vai e tal. E nesse momento de alegria, esquece. Nesse momento que tá, né, euforia parece e tal. que... Aí... Daí é mérito dele, né? Exato. Então parece que quando tá tudo bem, né? Correndo, a vida tá a mil maravilhas... a pessoa esquece de Deus, nem de agradecer, não agradece, né? Isso é comum mesmo. Aí na hora da dor, na hora da tragédia na vida, na hora de uma decepção muito grande, porque daí você vai correr aonde, né? Então você vai buscar o transcendente, que é aquilo que responde. Eu digo sempre, é o Papa que fala isso, né? Que Jesus Cristo não tira nada de você, ele só acrescenta. É que as pessoas às vezes não entenderam isso ainda, né? E tem muitas vezes Deus como o grande castigador. Aí olha, pior ainda. Se você pisar fora da linha, não, porque Deus tá vendo e vai te cobrar e apocalipse e não sei o quê. Nossa, e aí aquele medo que você pensa, pá, o que eu vou então, né? Porque o cara só vai me julgar e apontar os meus erros. Esquece de lembrar que é misericórdia, que é amor também, né? Acima de tudo, é Jesus que diz, né? A lei se reduz a 2 mandamentos, né? Amar a Deus e amar o próximo. Quer dizer, só que, claro, o amor, ele não é um oba-oba, ele é desafiador pra caramba, né? Quem em casa sabe disso mais do que quem vive junto, né? Mas todas as pessoas sabem disso, né? Porque amar é uma das coisas mais difíceis que tem, porque implica você esquecer do teu ego em vista da outra pessoa. Isso que é o amor, quando Jesus fala de amor, né? Então não é um oba-oba, é uma coisa exigente. Porém, é um exigente que não é peso, né? É desafiador na vida, mas é algo que te impulsiona, que faz você ir para frente, que te torna cada vez melhor, né? Te engrandece como pessoa, né? Querer viver essa dimensão do amor, que é a dimensão cristã, basicamente, né? É isso, né? Agora, essa questão do castigo é complicado, daí porque Deus não é assim, né? Não é um comerciante, né? Que fica anotando lá, bom... Olha aqui quantas vezes... Ó, o Júnior aqui, ó. Nossa, falou um palavrão, você acha que é, né? Falei um palavrão aqui, um ponto a menos, e vai de... Não, né? Porque aí seria um absurdo. Talvez, quando a gente pega alguma imagem de Deus do Antigo Testamento, tinha muito isso, né? Que eu castigo até a geração, não sei o quê. Mas o nosso crivo para ver isso é Jesus Cristo. Jesus não tem a menor sombra disso, né? A menor sombra desse Deus que castiga, que é um vigilante, que é um guarda, não é? Que está ali toda hora te seguindo. Ao contrário, Jesus se leva para a exigência do amor, mas é uma exigência. Mas vocês sabem que quando a gente ama, vocês são casados? Sim, na verdade nós estamos morando junto, mas pretendemos casar. Sim, mas assim... Sim. Somos um casal. Mas você vê, né? Tu vai dizer que o Júnior é bonito.
Eu vou dizer que sim. É ou não é? É o mais bonito. Porque você ama, quer dizer, o amor leva a gente a olhar a vida, estou brincando com o Júnior, né? Sim. Mas o amor leva a gente a olhar a vida de um outro modo, né? Ele transforma a nossa vida. E quando a gente ama, a gente se engaja, se empenha, coloca o que a gente tem de melhor naquilo, né? E não precisa daí ser empurrado, ser forçado. É algo que acontece naturalmente. Eu quero aquilo, né? E também tem, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? O ambiente que nós vivemos hoje não é mais o ambiente que vivi, talvez vocês não, 30 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, em que o nosso ambiente mesmo aqui em Santa Catarina, como você estava falando antes, ainda tem, mas era muito mais forte a questão cultural da pertença à igreja. Eu me lembro que quando eu era criança, uma família que não era católica, você olhava meio atravessado, né? Que dizer, sei lá, esse povo, né? Meio desconfiado. Hoje não, hoje até o ambiente, o ambiente cultural e o mundo que a gente vive não favorece mais você a estar dentro de uma comunidade. Então, hoje não é mais uma questão de tradição, naturalmente você precisa escolher. E a escolha sempre é mais difícil, por isso eu penso que a cristão verdadeiramente, assim, que vive uma fé verdadeira cristã, vai diminuir cada vez mais nesse sentido, né? E não é um problema isso, né? Porque aqueles seria mais qualidade do que quantidade. Por aí, aqueles que ficam porque escolheram esse caminho, né? No caso seminarista, né? Vinha uma peneira muito grande para sair um ou dois. Agora quem vai realmente sabe o que está buscando. Ele sabe o que está buscando. Então isso é um ganho para nós, né? Porque o cristianismo não é que a massa que dá a qualidade, né? É a escolha mesmo, né? É uma opção de vida, na verdade. E a gente percebe que também surgiram várias outras vertentes para suprir a fé. Tem. E aí a pessoa, de repente, se encontrou num outro encontro religioso, numa outra forma de professar sua fé, encontrou o seu caminho naquilo ali, né? E aí, de repente, não vou mais lá porque para mim não faz mais sentido aquilo lá, vou pro outro lado. Tem isso tudo, também, tem né? tudo isso também, né? Eu vejo que aqui, embora eu fiquei admirado em Videira, quando eu cheguei fui atrás de fazer umas pesquisas para ver, né? Que em Videira não é esse censo, eu estou curioso para saber, mas o anterior, 85% dos videirenses declaravam católicos. Se declaravam, não quer dizer que tenham vida praticante, mas enfim, é um número muito alto para o nosso estado e para o Brasil muito mais, né? E cada vez a gente vê, né, até muitos... pessoal que vem vindo de outros países até e que trazem consigo também a sua cultura, a forma de professar a sua fé também, e isso vai sendo disseminado, né? Vai mudando, um pouco vai, não tem, eu não vejo que seja assim um problemão, né? Mas aí a igreja já trabalha muito com a questão do ecumenismo também, né, padre? De certas religiões aí. Tem alguns, por exemplo, esse ano nós não fizemos, mas... com o pessoal que é mais igrejas históricas, que eles chamam, que aqui no caso são até fortes, né, que são os luteranos, esse pessoal, isso é tranquilo, o ecumênio, dá para trabalhar muita coisa junto, né? Embora nós não temos feito agora os últimos tempos aqui, mas dá para fazer, porque o diálogo é bem tranquilo, né? O diálogo só não é tranquilo com quem é muito fechado, né? Ou que se acha o iluminado, o dono do Espírito Santo, que isso não existe. Não tem nem como, né? Aí não dá, né? Querem colocar o Espírito Santo numa caixinha e dizer, ele está ele conosco, meu, aqui está conosco, nós é que sabemos. Né? Não dá, né? Então essa postura, isso na vida também, né? Você não consegue dialogar direito com uma pessoa que não extremista te dá abertura, que não aceita opiniões. Que tem a verdade toda, por exemplo. Difícil, né? Mas é muito interessante, né? Porque a gente percebe, no passado tivemos os imigrantes vindo pro Brasil e tudo mais, trazendo a sua cultura. Hoje a gente vê uma nova geração de imigrantes e também migrantes, né? De regiões, a gente, pelo menos na nossa cidade a gente recebe muito, e vem com essa carga cultural, essa carga de fé também diferente. E vem, querendo ou não, vai fazer uma nova mistura, né? De tudo. No começo eu acho que assim, não sei se... Essa é uma questão que até que eu gostaria de entender. Eu tenho visto bastante, né? Que vem principalmente do Haiti, eu acho que vem muitos, né? Venezuelanos tem muitos também, né? E também eu vejo que tem muito maranhense, daquela região que tem para cá, né? Que são regiões, Venezuela, Maranhão, que o cristianismo é parecido com o que nós vivemos aqui, embora com
nuances diferentes. Eu morei no Maranhão, né? Então conheço lá um pouco, né? Agora eu não sei como é que está sendo acolhida aqui da nossa parte, porque também tem isso, até quem chega novo, até ele se ambientar, até quem mora aqui, até conseguir relacionar-se melhor. Eu acho que é muito mais difícil para quem mora receber do que para quem está chegando, sabe? Eu acho que a questão de mentalidade. É a sensação, às vezes, de que eu estou recebendo alguém dentro da minha casa. Às vezes existe isso, de não acolher tão bem, assim. Eu digo na questão comunidade, né? Então, eu acho que existe trabalho, obviamente, dos órgãos públicos para isso, né? Que é o Conselho do Imigrante, que eu acho que tem também eu soube que em anos atrás, até a paróquia, logo que chegou o grupo de haitianos, tinha curso de línguas, tinha essas coisas. Eles facilitam a questão da documentação também, eles procuram a central do imigrante lá, e daí tem essa ajuda e tal. Agora aqui tem muita Caritas que dá um apoio para esse pessoal, né? E eles parecem lá. Só que o diálogo, assim, eu pouco os vejo nas nossas comunidades, né? Eu acho que, não sei, sei lá se eles constituem comunidades próprias, eu acho que... Tem grupos que acabam fazendo comunidades próprias, eu acho que seguindo tradições deles. Eu não sei qual que é, mas será que lá é cristianismo que eles seguem lá? É a maioria? É que depende muito, né? Assim como aqui no Brasil tem vários cultos, várias vertentes aí, e eles também têm isso. Mas eu já encontrei eles domingo pela manhã, tudo bonitinho. É verdade. Então acho que talvez tenham comunidades, porque aí se encontram, tem a mesma identidade, a mesma cultura, facilita, né? Se reconhecem, né? Mesmo porque nós do Sul somos, queiram ou não, ainda um pouquinho... É uma seriedade que às vezes a gente leva muito a sério, principalmente quando está em ambientes de igreja, por exemplo. Eu lembro que como eu falei, eu morei no Maranhão, então no Maranhão você vai interagir na igreja, todo mundo responde, todo mundo fala. Aqui você pergunta, a turma começa a se coçar e bobear, eles vão embora, né? Mas basta ver a diferença, por exemplo, você chegou a trabalhar nesses países aí que você falou que tem os salvatorianos também, que é na África, na região da África e Ásia, é isso? Não, nós temos em todos os continentes, no caso, Oceania, todos. Mas, por exemplo, eu trabalhei durante 5 anos na paróquia lá de Curitibanos. E aí, também, padres, eles têm muito trabalho na Angola. Sim. E a celebração da missa lá na Angola é uma coisa totalmente diferente do que é realizada aqui no Brasil. Sim. Lá eles têm muita dança, eles têm muito diferente. É outro estilo, né? É outro estilo. Embora a missa seja a mesma, mas é outro estilo, uma coisa colorida, né? Eu na Angola não estive, nós estamos, a nossa província brasileira, estamos em Moçambique, né? Então eu estive lá, na época eu era provincial, fui visitar lá, né? Várias vezes, Então, sim, as celebrações. E eu sou duro que parece engolir um cabo de vassoura, né? Passava mal lá, porque eles têm muito gingado, dançam muito na missa, principalmente no ofertório. E é uma coisa engraçada, eles trazem no ofertório, traz Coca-Cola, traz o que está produzindo no dia, por exemplo, abóbora, que legal. Galinha viva. E tudo boto lá na frente, depois pode levar embora. É as ofertas Mas deles. Mas isso que é legal, olha só, eles dão aquilo que eles têm. Né? É um jeito é uma maneira de mostrar, olha, o que eu tenho isso aqui, eu tô... Tô levando. É muito interessante ver a mesma profissão de culto, né? Sim. Mas celebrada de uma forma diferente. A dança é muito comum, a dança, o canto, eles têm muito isso. Canto bonito, né? Também. Todo mundo canta, né? E tal. E é isso, né? É a questão da cultura do povo. É mais fechada. Que o pessoal, se de repente bate uma palma errada na missa, todo mundo se olha, né? O que aconteceu? Fala um amém fora do horário. Exato. Não é nem pior nem melhor. É um jeito diferente, né? Ainda que aos pouquinhos vai mudando, mas... Eu me lembro lá, eu fui ordenado aqui em Concórdia, né? No interior lá. Jesus, um dia eu fui fazer umas perguntas lá, o pessoal parece que vai morrer, né, cara, na hora da missa. Então eu digo, parei. Eu cheguei em casa, o padre falou comigo na hora da missa, eu acho que ele descobriu alguma coisa. Já pensou. Pedro, se você tiver pergunta aí, alguma coisa, pode falar que nós mandamos. Não tá ligado teu microfone, mas pode falar na porta. Mas pode vir aqui, fala na porta que nós traduzimos. A gente tá numa semana aí onde... Para os cristãos, né, uma semana muito importante aí. Como é que está a participação da comunidade nessa semana?
nos trabalhos da igreja. Então, essa semana é o ponto alto da nossa fé, né? Do ano litúrgico que a gente chama da vida da igreja, né? Que, na verdade, é trazer à memória e viver de novo a última semana de vida de Cristo, né? Tá, assim, a participação nesse período é muito forte, o pessoal vem mesmo, né? Inclusive, domingo tivemos na matriz, iniciou com o Domingo de Ramos, uma multidão lá na igreja, embora eu não estava, porque eu fui para o interior, mas assim, muita gente participando, né? Então, nesse período, é uma pena que nós somos 3 padres só, né? Veio mais um para nos ajudar, que é o Padre Cid, mas em todas as comunidades a participação é bem forte, né? O pessoal se engaja, prepara. A paróquia aqui tem quantas comunidades, você sabe? Somos 36. Bastante. É grande. Para dar conta de tudo não é fácil. Tem que correr, meu amigo, tem que correr bastante. E 3 padres, eu lembro que curitibanos ali, nós éramos 42 comunidades. Aí chegou uma época que a diocese e alguns moradores pediram uma segunda paróquia dentro para poder atender melhor. Para poder atender melhor. Porém, não sei se foi tão viável, né? Eles conseguiram, foi um trabalho bem, bem bacana. Eu passei nessa transição, assim, da criação de duas paróquias, a que já tinha, a mais antiga, a Imaculada Conceição, que tem 140 anos. A Imaculada também? Esse é o rastro dos franciscanos, né? Imaculada em Freiburgo, Imaculada aqui, Imaculada lá. Todo passou franciscano. Foi ficando, né? E aí foi feita essa divisão para poder atender melhor. Isso, só que eu acho que isso também tem muita questão burocrática de, tem bastante comunidade, como é que é a população também, né? Como fazer essa divisão e tal. Mas aqui eu acho que não tem essa necessidade ainda, né? Vocês conseguem dar conta tranquilo. Até conseguimos, a gente corre bastante, mas dá conta, né? Claro que se tivesse mais seria melhor, né? Mas assim, dá pra gente atender razoavelmente bem, né? Aquilo que até porque, por exemplo, nessa semana a gente sabe também que tem, as pessoas procuram muito a confissão, né? Que é um dos sacramentos aí, e principalmente na Semana Santa, né? Assim como tem nos mandamentos da igreja, que é pelo menos uma vez por ano. Né? Mas as pessoas deixam muito para essa época do ano. Mas vocês fazem atendimento na paróquia também, né? Durante todo o ano. Durante todo o ano e a semana toda, com exceção do final de semana, porque daí a gente vai... Tá nas missas, né? Mas se não lá presencial, na Secretaria Paroquial fazemos. E a gente fez nas comunidades o atendimento para o sacramento da reconciliação, da confissão, que você fala, né? Fazemos também de 2 modalidades, né? Aqueles que querem fazer individual e também às vezes comunitário, né? Porque acontece, por exemplo, amanhã mesmo tem na matriz, né, comunitário. E na sexta... Terça. Na terça. Estamos gravando. Ele é gravado, gente. Esqueci de avisar. Esse programa é gravado. Estamos na segunda devido à agenda do Padre. Essa semana é corrida. Desculpa, amanhã... Amanhã não tem, nós estamos... amanhã não, meu povo. Era ontem. Foi ontem. Perdeu. Vai ter que correr atrás. Não, vai ter sexta de manhã. Sexta de manhã, então fica esperto. Boa. Daí, essa hora, nós vamos todos os padres, um faz a celebração com todo mundo, e há muita demanda. Por exemplo, teve o cerco de Jericó aqui há pouco tempo, né? Então, foram colocados vários horários de confissões. Muita gente vem. Eu fiquei um dia das 6 da tarde às 11 da noite atendendo o pessoal, né? Então o pessoal vem, procura bastante, né? Então não se preocupa que ele não vai lembrar do teu pecado. Porque não, de jeito ele nenhum. ouviu o pecado pra caramba. Ouviu e esqueceu, né? Já ouviu e esqueceu. Perdoou e esqueceu. Mas você sabe que esse é um dos sacramentos que as pessoas mais questionam, assim, né? Algumas pessoas questionam a questão, mas por que eu vou lá contar o que eu fiz ou se reconciliar, como você usou esse termo, se eu posso, de repente, falar direto com Deus? Mas existe também toda uma explicação por conta disso, né, padre? Coloca pra gente. Claro, principalmente porque, assim, o negócio de falar sempre com Deus, eu posso estar falando comigo mesmo. Você tá me entendendo? Não é que... e muitas vezes a pessoa vai lá, o que ela vai partilhar não é um pecado. É uma questão psíquica, psicológica, né? E muitas vezes a pessoa faz pecado e ela não tá nem aí, não tá sabendo que é um pecado. Porque o pecado é uma questão de... Então, primeiro tem essa dimensão. Porque, veja, senão por que você paga para ir no psicólogo se você pode conversar com você mesmo? Não é não? A lógica nessa parte. A outra parte é que o sacramento você tem a certeza de que foi perdoado, né? Porque não sou eu que perdoo, é Deus que perdoa, e eu sou por isso que chama sacramento, é um sinal, né? É um sinal eficaz e visível, né? Então é essas 2 dimensões, né?
eu vou ter certeza do que eu estou falando ali, se é pecado ou não. É para isso que acontece, porque às vezes pode não ser. É só uma questão de culpa, às vezes. Nem toda culpa é pecado, né? Tem culpa que é só psicológica mesmo, né? Então a gente ajuda a orientar a pessoa para que busque, de repente, o caminho, o canal correto para a sua vida. E depois a certeza de que você está reconciliado, que Deus de fato te perdoa. Um sinal sacramental eficaz nesse sentido. Então, não é a mesma coisa de eu ficar lá no meu quarto e dizer, Senhor, me perdoa, mas aí eu começo a elocubrar, eu não sei exatamente se é isso ou não, né? Então eu digo, quem não é católico é uma pena, porque ele não sabe se foi perdoado mesmo ou não, né? Mas no nosso caso, a gente tem essa certeza. Então é isso, é um sinal que é sacramental e tem essas duas dimensões. Primeiro, a que você faz para discernir se é um pecado mesmo ou não, ou você só está com uma culpa psicológica, que isso não é a mesma coisa, né? Porque o pecado é assim, ó, não é aquilo que eu imagino, não é uma coisa objetiva, né? Eu sei que eu estou fazendo errado, né? Eu sei que a minha escolha está equivocada aqui, não é? Sei, né? Posso não saber, mas enfim, né? É essa a ideia. É quando eu prejudico alguém, é quando conscientemente, né? E aí a confissão ela te ajuda a fazer esse discernimento. É um exame de consciência que você vai fazer ali na troca com... Você faz o exame de consciência, mas ali você vai dizer, o padre vai dizer, de fato, isso aqui você está perdoado, e aí vai te dar a absolvição. Isso vem do lado do Evangelho, né? Quando Jesus sopra o Espírito Santo lá sobre os apóstolos, ele diz, vão, a quem vocês perdoarem serão perdoados, a quem não perdoar não serão perdoados. Vem dali, né? É dessa ideia, né? Que quem tem o sacramento da ordem, não quer dizer que é mais santo que os outros, né? Mas o sacramento da ordem imprime esse caráter, esse poder para a pessoa perdoar em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, né? É isto. É por isso que tem a confissão auricular, não é fofoca, né? Não é porque o padre gosta de ouvir bobagem, não. É legal essa explicação, porque eu acho que realmente essa dúvida que algumas pessoas têm, né? Como que o padre vai perdoar? Não é o padre que vai perdoar. Não, o padre não perdoa. O padre é o sinal visível que você está vendo, né? Como todo o sacramento da igreja, né? Aquilo que você vê, na verdade, ela expressa uma realidade que você não vê, né? Isso em tudo, né? No batismo, em todo, aqueles sinais, aqueles gestos, são sinais visíveis para a gente perceber, assim, mas o que está acontecendo mesmo você não enxerga com os olhos físicos, é só com a dimensão espiritual, né? Então é Deus que infunde o Espírito Santo, é Deus que perdoa, mas ali aquele gesto está dizendo, de fato houve perdão. E as pessoas saem aliviadas sempre. Eu mesmo, quando vou confessar, saio aliviado, né? É uma sensação boa. Opa, se confessa mais que os outros. É uma sensação boa, né? Eu costumo dizer, a gente que tem o hábito, assim, parece que quando você vai na missa, você sai lá, opa, parece que eu cumpri um dever, assim. Mas não é isso, né? Não é cumprir o alimento, né? É o alimento. Mas você tem essa sensação, né? Para quem, obviamente, acredita e tudo mais. A igreja, ao longo dos seus tantos anos, né? Mais de 2000, ela vem não sofrendo, mas precisando passar por certas mudanças conforme a evolução também da sociedade. A gente consegue perceber que nós não temos uma igreja igual a que nós tínhamos lá em 1900 e bolinha, né? Claro. Vai se mudando a visão de algumas coisas, vai se abrindo portas, né? Acolhendo pessoas, e isso o próprio Papa Francisco, quando chegou, ele trouxe muito isso, né? Muito essa simplicidade, tanto que é Francisco, né? Exato. Para dentro da igreja, e essa questão que ele falava no primeiro ano, se eu não estou enganada, de ser uma igreja de portas abertas, isso, né, e tudo mais. Então, essa evolução, essa mudança se fez necessária também, né, padre? Porque essa mudança, na verdade, né, Cris, na verdade, tem que voltar lá na origem, que é Jesus Cristo. Essa simples, que é a ideia. O simples. O simples e profundidade, espiritualidade, né, e acolhida acima de tudo. É claro, por isso que a igreja... A mensagem cristã não muda, não é? Aquilo que Cristo veio trazer é permanente, porque são valores
que não é que valeram ontem, hoje não vale. Não, esses valores são o valor do amor, da justiça, da solidariedade e assim por diante, da acolhida, do cuidado com o mais fraco. Isso sempre é um valor importante, é aquilo que Jesus veio trazer, de salvar-nos da nossa condição de miseráveis, vamos dizer, como sempre, né? E eu acho que é isso que às vezes as pessoas acabam meio que não se decepcionando, mas afastando-se, por exemplo, da igreja, porque acha que a igreja que levava tudo muito a ferro e fogo, e na verdade são as pessoas que estão ali, né? Porque a gente sabe que existem pessoas que pensam de todas as formas, e a construção foi sendo feita por essas pessoas também. Então daí que veio essa mudança, né? Ali um período ali da mudança para agora a gente voltar lá. Voltar a buscar aquilo que é essencial, né? Essencial. Embora o modo de apresentar, como nós falávamos aqui, ele muda, né? Conforme a cultura do tempo, né? Então teve um tempo que a igreja tinha um caráter mais, como é que eu poderia dizer, mais imperial, né? Porque quando o Império Romano colapsou, a instituição que estava em pé foi a igreja. Ela acabou assumindo muitas das características desse período, né? Daquilo que era o Império Romano. Por um bom tempo, né? Por quase o que chamam de Idade Média, por quase 1000 anos. Com ganhos, com avanços, mas também com dificuldades, porque toda vez que nós nos aproximamos do poder, é um risco imenso que você corre, né, de se desvirtuar daquilo que é o essencial, o fundamental, né? E agora, no mundo moderno, então a linguagem tem que ser outra, né, da apresentação do evangelho, né? Pode concluir. Não, diga. A gente percebe também que, principalmente nesses períodos agora, né, que a igreja vive nessa semana, existe também sempre um movimento de pessoas descrentes ou que buscam embasamento somente na ciência, tentam refutar a existência de Jesus Cristo na Terra. Como que a igreja entende isso, essa visão, às vezes, da ciência tentando dizer, não, isso aqui não existiu? Então, a ciência boa, vou te falar, a boa ciência não se preocupa mais com isso, porque a existência de Jesus Cristo é um fato mesmo. E isso você tem registros históricos muito antigos, históricos mesmo. Até eu ia trazer, quase que eu trago um livro aqui para dizer, mas fontes do Império Romano que registravam tudo e que são bem confiáveis, hoje se usa essas, né? De escritores que não eram cristãos, porque a maioria não era, né? Daquele período do Império Romano que relata a existência de Cristo. Tem um historiador judaico que foi ligado ao Império Romano chamado Flávio Joséfo, acho que vocês já ouviram falar. Ele registra, ele registra a presença de Jesus Cristo. O próprio Paulo, né, porque São Paulo escreve as cartas dele 20 anos depois. A primeira coisa do Evangelho que tem escrito são as cartas de Paulo, né? A primeira que ele escreve são 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, ele já relata, porque veja só, outra coisa que na história do estudo do texto, do estudo da linguagem, que se diz assim, uma das coisas que atesta a veracidade de Jesus foi morto numa cruz. Para os judeus, isso aqui era uma infâmia, né? Era uma infâmia, era uma blasfêmia. Todo o que era pregado na cruz, está lá no livro do Levítico, era um condenado, um desgraçado, Deus estava longe dessa pessoa. Para o Império Romano, um crucificado, ninguém queria saber nem da família de um crucificado, porque era considerado um bandido de pior espécie. Como é que esses fulanos vão dizer que aquele que seria então um desgraçado, um infame, um blasfemo, né? E que seria um bandido, um assassino, a pior espécie de gente, como é que esse cara era o nosso salvador? Então, afirmar isso há 20 anos, logo depois da ressurreição de Jesus, esse é um gesto de veracidade, porque eles têm que ir contra os cristãos tinham que ir contra toda a mentalidade da época e afirmar um negócio desse. É um absurdo, é a mesma coisa que você dizer que o Bin Laden, você vai lá para um estado que um americano diz que o Bin Laden é o nosso salvador, por exemplo, para as devidas proporções, para a gente entender o que seria, né? Então veja,
é impossível que isso seja uma historinha, um mito. Fora os documentos, como eu te falei, né? Extra-cristãos, fora do mundo cristão. Tem vários do escritores do Império Romano, Suetônio, Plínio, vários. E esses judeus, o mais destacado é o Flávio Joséfo, que escreve a história dos judeus. Dentro da história dos judeus aparece, né, já os cristãos. Então, e com o tempo vai surgindo, né? Vão surgindo novas provas e relatos, enfim, né? E tem, hoje em dia é muito forte na pesquisa ligada ao mundo bíblico a questão da arqueologia, né? Então, uma das coisas, foi encontrado lá na Judéia um tornozelo com um cravo cravado, né? A gente não pode dizer que é de Jesus, porque não foi Jesus o único crucificado. O Império Romano tinha essa prática. Mas que comprova que essa prática existiu. Que essa prática existia, por exemplo, né? Então, essas coisas assim, né? Mas o que eu vejo que, de repente, a ciência até, não a existência de Jesus Cristo, mas eu vejo dentro, de repente, de muitos milagres que são reconhecidos pela Igreja Católica. Porque para você canonizar, né, uma pessoa, para ela se tornar santa, para você não, o Papa. Mas precisa ser comprovado, milagre e tudo mais. Isso talvez seja questionado pela ciência. Mas veja só, eu vou dizer daqui do nosso fundador, o Padre Jordan, que ele foi tornado beato, e para tornar beato teria que ter um milagre comprovado. Então a igreja é ao contrário, né? E eu acompanhei, porque eu era provincial na época, que esse processo rolou. Então, o que aconteceu? Para você ter uma ideia da seriedade que é isso, quando declaram um santo. Não é assim, curou uma dor de barriga. Tanto que câncer, por exemplo, a igreja nem leva... Uma pessoa é curada de câncer. A igreja não aceita mais praticamente por quê? Porque ele pode voltar. E a cura, que é milagrosa, ela é de uma vez por todas, ela é instantânea e para sempre. Não pode ser um tipo de doença que volte. Uma condição. Nesse momento ele está bem. E depois não vai estar de novo, não. Mas esse caso foi uma menina, assim, uma mulher que era leiga salvatoriana e tal, com os pais do Pedro, né? Lá de Jundiaí, de Várzea Paulista, e ela engravidou. E nos exames, nos pré-natais, o exame pré-natal que ia fazendo, mostrava que essa criança nasceria com os membros encurtados, né? Braços, pernas e outros, né? E ela foi fazendo isso, foi fazendo exames e sempre isso aparecia nas ultrassonografia, né? Ultrassom e outros exames desse eco, não sei se eco também faz, não sei lá. Eu não entendo muito dessa parte de medicina. Morfológico e tudo mais. Isso. Aí chegou lá, uma certa altura da gravidez, elas começaram a fazer a intercessão do Jordan. A pedir intercessão do Padre Jordan. E esses exames até quase ao final foram sendo feitos, constatando. Acompanhamento ali, né? Quando a criança nasceu normal e perfeita. Então, o que isso significa? Aí, foi um milagre. Mas não é que foi um milagre. Então, a gente aqui no Brasil teve que constituir um tribunal, que eles chamam. Então, esse tribunal tem que ter 3 médicos, né? Os médicos que atenderam a pessoa, seja católico ou não. Os outros médicos que vão avaliar a causa de preferência, pode ser católico, mas de preferência que nem seja católico. Então eles pegam por isso que tem que ser documentado, né? Pegam aqueles exames todos, e aqui no Brasil, disseram aqui, não tem explicação. Não consegui me entender. Veja. Então tem ciência aí, né? Aí vai lá para Roma, junta tudo aquilo, vai dar aquela coisa arada, vai para lá. Lá é uma junta de 7 médicos. Desses 7 que avaliam aquele suposto milagre que chamam, né? Tem que ter 4 que concordam. Ou mais, não, 4 não, acho que são os 7. Parece que tem 2 ou 1 que diverge, já não passa. E são médicos que não são necessariamente, não têm fé. Então veja, essa questão dos santos não vai. O que é que a ciência... A igreja, na verdade, foi uma grande promotora da ciência. O mundo ocidental é o que é, em grande parte por conta da Igreja Católica. Não é verdade que a Igreja Católica era anti-ciência. Tem a polêmica, da onde que surgiu isso? Dos iluministas. Os iluministas, que é da Revolução Francesa, né? Eles precisavam... Claro que a igreja tinha um poder e tinha uma como é que eu diria? Uma certa hegemonia na Europa,
das mentalidades, né? Então, para poder afirmarem-se, eles começaram a bater nisso, chamando a Idade Média de Idade das Trevas. Isso é uma coisa que nenhum historiador sério, hoje diz. Então é verdade, não é? Que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Foi uma idade como outras qualquer, com seus... Falava-se para diminuir, para denegrir essa imagem, né? Mas, por exemplo, tem muitos, quer ver, a genética, né? Quem é o pai da genética? É Mendel, se não me engano, né? O primeiro. É esse, Pedro? O Pedro disse que sim. Isso, então, Mendel. O que é Mendel? É o monge católico. Ele, na horta dele, começou a fazer experimento e tal, e descobriu que... E aí começou a nascer, e assim vai. Os maiores astrônomos do mundo são jesuítas. Do mundo. O Vaticano tem um observatório de astronomia que é de ponta. Até hoje o pessoal se reúne. Então, caminha. Caminha junto, claro. Aonde que a igreja pode chocar com a ciência? Porque a ciência também não alcança. É quando começa a falar da origem da vida, da existência de Deus, essas coisas. Bom, a existência de Deus, se nós não temos, porque daí não se... A ciência não pode dizer nada sobre a existência de Deus, porque não é algo palpável. Isso, não é algo que tenha provas, né, no que você possa aplicar o método científico. Aí é a questão da metafísica. Então aí, claro, tem cientistas que são materialistas, que dizem a metafísica é bobagem e tal, mas ela responde, afinal de contas, onde que a gente veio, para onde que a gente vai, são questões metafísicas, está além da física, não é? E a Igreja Católica aí tem uma gente que pesquisa e se aprofundou nisso, como a gente diz lá no interior, a reviria, não é? Entendeu? Outra coisa que também as pessoas acabam comentando é a respeito de levar muito ao pé da letra o que está escrito na Bíblia. Muitas vezes é uma linguagem metafórica e as pessoas acabam levando ao pé da letra. A interpretação, né? A interpretação de cada um, né? E existe também, algumas pessoas comentam, inclusive eu acho que até esse historiador, o Flávio, se eu não me engano, ele comenta sobre a tradução de forma errada, às vezes, para o português, né? Da língua original da Bíblia para o português. Algumas coisas foram feitas diferentes e aí dá a base para que a leitura se perca da forma metafórica. Então, claro que a tradução, porque você pega a língua hebraica, é uma língua antiga, né? Você sabe que a língua hebraica não tem as nuances todas que a nossa língua tem, né? Sim. Ela é uma língua mais primitiva. Ao mesmo tempo, por ser uma língua mais primitiva, uma mesma palavra, ela tem uma gama infinita de possibilidades. O significado de uma frase, um texto quase, né? É uma palavra tem significado imenso, né? Então, por exemplo, várias coisas. Quando Deus se revela para Moisés lá na sarça ardente, né? Que Moisés diz, me diga para mim quem você é. Deus, na verdade, não respondeu para Moisés. Ele disse, diga que eu sou. Só que essa tradução, tá bom, responde. Eu sou o que mas sou, ali é Asher e é Asher, em hebraico. Aqui, se eu quiser traduzir literalmente o que Deus disse, eu tenho que calcular, conjugar o verbo ser da nossa língua em todos os tempos e modos possíveis. E escrever isso tudo. Então imagina o tamanho que vai ficar. É isso que é o que Deus disse para Moisés, né? Não é só mas é, claro, o eu sou. Então, essa é uma questão. Depois, é uma língua muito literal, por exemplo, quando diz que a gente diz, Jesus sentiu compaixão, ou Jesus se emocionou. A língua original, a escrita original, com a mentalidade hebraica as suas tripas se movimentaram, se contraíram. É disso que ele está falando. A emoção não... E essa é outra coisa, veja, na mentalidade bíblica a emoção não é o coração, é o ventre. É quando mexe com o ventre. O coração é o lugar da inteligência, do discernimento, que para a nossa cultura ocidental é o contrário. Né? A cabeça é o discernimento, coração é a emoção. Mas... E a barriga se mexer é fome. Você pode ver. mas faz sentido do ponto de vista físico. Quando a pessoa sofre uma emoção muito forte, às vezes você dá uma dor de barriga, tem um desarranjo. Frio na barriga. As borboletas no estômago. Exatamente. Então, veja, a língua... Então, claro, é difícil a tradução, assim, você trazer de uma língua tão antiga com a precisão absoluta. Por isso que não dá para se ler
partes da Bíblia de maneira literal, que é como é que ele chama? Tem uma palavra para dizer isso, né? Fundamentalista, né? Que aquilo que está escrito é aquilo que é. Ou pegar um trecho só fora de contexto, sem pegar um trecho fora de contexto. Por isso que existem o que chamam de exegetas, hermeneutas, que são pessoas que vão estudar a Bíblia mais a fundo, entender mais profundamente. Tem gente que fala também que tem alguns livros que não foram publicados. Os apócrifos? Tem uma infinidade de livros, né? Porque, assim, o Antigo Testamento o Antigo Testamento estava posto quando Jesus chegou, já estava feito. É a Torá, né, que são os primeiros 5, daí os profetas e os livros de sabedoria. Esses já estavam, né? Que é o livro dos judeus. O Novo Testamento, quem disse que aquilo, os 27 livros que nós temos no Novo Testamento, né? Os do Novo Testamento foi a igreja que disse, guiada pelo Espírito Santo. Sem a igreja não teria, porque são 4 evangelhos que são considerados confiáveis, né? Mas há uma infinidade de evangelhos. Naqueles que apócrifos, né? Tem de Tomé, tem de Maria Madalena, tem de Pedro, olha, uma infinidade. Eu gosto muito de pesquisar essas coisas e eu vi se eu não me engano, tinha um de Judas. Onde mostrava uma proximidade muito maior dele com Jesus do que a gente imagina. Então, veja, o cristianismo sempre padeceu da possibilidade de heresia. Logo no início do cristianismo, no 2º século já, a grande heresia que podia acontecer era o gnosticismo, né? Que é a ideia de gente iluminado, né? Que ainda tem hoje, né? Quer dizer, então, nós temos uma iluminação especial de Deus, então eu falo com ele, e se eu não tiver essa iluminação, eu não vou ser salvo, e essas coisas. Esses gnósticos eram muitos evangelhos, então, muitos critérios. Por isso que, depois do concílio para frente, teve que dizer que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo, que ele só acentuava a dimensão divina de Jesus, que seria a dimensão humana seria só uma casca, só um disfarce, como se fosse um cosplay de ser humano. Então, assim, né? Porque isso dá uma dimensão diferente da fé. Então, a fé cristã, ela é, ao mesmo tempo que é transcendente, ela é extremamente enraizada na realidade. Não dá para eu sair da realidade para viver a fé cristã. Digo isso porque esses evangelhos surgem muitos, então. Por que os 4 foram considerados autênticos? Primeiro, porque concordam muito entre si, embora há diferenças, há nuances, por causa da antiguidade deles, por causa da raiz apostólica deles, são apóstolos, ou gente que andou com os apóstolos, estava junto com os apóstolos que escreveu. E os outros evangelhos, a maioria desses apócrifos, a maioria, os mais antigos, que chega do século II, tudo de Tomé, que são ditos de Jesus. Esse tipo que você falou de Judas, provavelmente é do século IV, do século V. Muito depois. Então, muito depois, né? Que aí não já se perdeu a ligação com a origem. Com certeza, perdeu a ligação com a origem. Tem muito de fantasia. Então, às vezes, tem um evangelho de Pedro, por exemplo, que diz que Jesus estava brincando com o passarinho, então ele matava e ressuscitava o passarinho, matava e ressuscitava o passarinho. Quer dizer, entendeu? Coisa assim, né? Já que eu sou Deus, eu vou brincar com ele. Então, matava, daí ressuscitava. E isso é colocado até em alguns... eu acho que tem isso num filme. Que ele ressuscita o passarinho, né? Mas não que ele brinca de matar e ressuscitar. Não. No filme tem que ele ressuscita o passarinho e deixa embora o passarinho. Pois é, mas são coisas assim, né? Por exemplo, aquele livro que fez sucesso um tempo atrás, né? O Código da Vinci. Então ele pega um Evangelho de Maria da Madalena, que é um apócrifo, né? E aí ele tenta forçar uma tradição que Madalena seria a verdadeira apóstola tal, e não sei o que a igreja andou... Quer dizer, os caras viajam na maionese de um jeito, né? Que não tem uma ligação, né? É que Madalena é importante, né? Inclusive ontem, no final de semana ali que foi feita a Paixão de Cristo, pelo pessoal ali do teatro e tal, da escola lá,
eles contam sempre da visão de algum personagem, né? E foi contado pela visão dela, da Maria Madalena. Como ela enxergava Jesus. Como ela enxergou Jesus. Então. Como ela enxergou essa história. Então, ela foi muito importante, porque Com ela certeza. anunciou, né? Que ele havia ressuscitado. Ela da primeira que anuncia, né? Que anunciou e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, ela foi uma... Claro, muito porque importante na que história. o encontro dela com Jesus a impactou profundamente e ela se tornou uma discípula muito fiel de Jesus, e a gente sem se dúvida. coloca muito no lugar da Maria Madalena, porque a gente se considera, né, a gente tenta fazer sempre o certo, mas às vezes somos seres humanos, estamos passivos ao erro, né? Mas olha, Santos... E aí... Que Maria Madalena é santa, né? Santa Madalena, hoje é considerada santa na igreja. E diz que Jesus, quando ela encontrou Jesus, ele expulsou 7 demônios dela. O que quer dizer isso, né? Veja, não é que começou a sair 7 diabinhos da Madalena. Ela contou foi, agora vai o outro. Jesus vai tirando, o exorcismo sai. Lá O que está dizendo ali, 7 para começar, que é um número bíblico que não é à toa. Quer dizer, Maria Madalena estava plenamente fora de si, porque... assim, desconectada daquilo que ela era mesma e de Deus, né? Porque o demônio é isso que ele faz, teoricamente. Quem está possuído pelo demônio não é mais ele, né? É isso que era o problema de Maria Madalena. Jesus traz ela de volta à vida, ela mesma, né? A tomar consciência de quem ela é. E a partir daí ela se torna seguidora. Ela Ou vivendo os 7 pecados também, ela poderia estar vivendo os 7 pecados, por isso tirou os 7 ela estava vivendo todos os pecados. Todos que podia, porque o 7 é isso, sabia que... Sim. Pois é, porque aparece muitas vezes, né? Até quando fala com Pedro ali, tem que perdoar 77 vezes 7. Exato. São 7 sacramentos, e assim vai, 7... Porque 7 é uma soma dos dois números. Você diz, padre, você está inventando, mas não é. Na antiguidade, os pontos cardeais, até hoje, são 4, né? Norte, sul, leste e oeste. Se você pegar os filósofos pré-socráticos da antiguidade, quais eram 4 elementos que formavam o que existe, né? Terra, água, fogo e ar, né? Os Super 4 elementos. Super gêmeos ativados. E 3 é o número da perfeição. É um número que expressa a natureza divina. Então, quando você soma o 3 com 4, 7, aquilo que seria a perfeição e a totalidade daquilo que é, dos espaços e dos elementos que dá, com a perfeição, você tem a plenitude de qualquer coisa, né? Então, a Madalena tinha a plenitude daquilo que não era bom, né? Ou ela buscava, mas não encontrava. Ela encontrou no encontro com Cristo. Né? É isso que é, né? Como qualquer um de nós, né? Ele faz um encontro profundo com Jesus Cristo, por isso que a gente diz que é redentor, é salvador. Não só para o céu, é agora também, né? Sim. É agora também. São muito boas essas reflexões, né? Porque acho que a gente ficaria maravilhoso. aqui Dá para ficar horas e horas. Porque existe um mistério muito grande, né? Também é o mistério da vida que a gente fala. A vida então, é um mistério, né? tudo isso, o mistério da fé também, que é falado, né, durante a missa. Fé é realmente você acreditar sem ter visto, né? Exato. Por exemplo, eu não preciso acreditar que esse microfone daqui, né? Eu tô vendo, tô tocando, eu não acredito nele, ele está aqui, né? Exato. Né, eu vejo. É São Paulo que diz, né? Nós vivemos pela fé, nós vivemos por aquilo que não vemos. Aliás, a ideia de Deus era uma confusão no Antigo Testamento mesmo, como é que Deus era, como é que não era, como é que se manifestava, vão tateando. É em Jesus Cristo que a gente tem clareza de como é Deus, né? Porque até então, meu amigo, uns diziam que era o Deus do exército, outros era o Deus vingador, todos esses títulos estão na Bíblia, né? O Deus que é o que vinga, o Deus que... Existiam outros deuses também, e existem até hoje. Uma miríade de divindades, né? É que para nós, Jesus Cristo, de fato, por ser o Deus que se encarna, para nós não tem como por onde fugir, né? Não vamos condenar ninguém, mas para nós ele é a verdade, né? Quando me perguntam até às vezes em conversas assim, você acredita em Deus? Eu não acredito em Deus, eu confio, é diferente. Porque o acreditar eu acho que é muito de você ver ou você tocar, você ter certeza. Não, eu confio. Então muitas vezes até a gente conversa, né? O que vamos fazer? Eu confio.
Claro, eu confio. Eu confio e a coisa eu sei que... E não é fácil essa confiança, porque é uma construção diária. Exato. Isso é o que a gente chama na devoção, na fé católica, providência divina, né? Que a gente confia. Não significa que eu não vou fazer o melhor de mim, né? Eu não vou fazer nada. Eu vou fazer o melhor de mim, mas a gente não sabe se vai funcionar ou não vai, né? Você tem que confiar, Deus está aí. É aqui que entra a dimensão da fé, da confiança que você está falando. E quando a gente, e que não é simples isso. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, ó, que a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente pede também, né? Porque às vezes, por exemplo, você vai pedir para Deus paciência, ele não vai te dar um potinho a paciência, ele vai te dar situações para que você pratique a paciência. Pratique isso. Exatamente. Né? É igual, né, Jesus andando sobre as águas, né? Eles não acreditaram que poderiam. Ele confiou em Jesus e disse, não, vem, eu vou então, eu confio que você está falando que eu vou, então eu vou. E foi. Mas você vê que a hora que ele não confia mais, vai pro saco. Quer dizer... Eu acredito que a hora que ele busca uma explicação lógica, do tipo, como que eu tô andando em cima das águas? Pum! Porque também tem isso, né? Eu sei que às vezes não é ferir sensibilidade, mas veja só. O mundo que nós vivemos, o mundo moderno, e que nós fazemos parte dele, e ele está dentro de nós também, né? Tem muito isso da autorreferencialidade, né? Eu me basto a mim mesmo. Só que leva à frustração, porque de fato não é assim. A gente sabe as lacunas que nós temos, né? Todo ser humano sabe a fragilidade que nós temos. Então, é aqui que entra esse confiar, aqui que entra a fé, né? Você percebe que em você tem algo que é maior que você, que te sustenta, né? E que, bom, como diz Jesus, né? Olhar os lírios do campo, né? Não tecem nem fio. Bom, vamos tecer e fiar, né? Mas vamos confiar também. Faz parte, né? Do processo aí. Agora fazendo uma linha do tempo, né? Com a Semana Santa que a gente está vivendo, falando da quinta-feira, falei da confissão até antes da quinta-feira da instituição da Eucaristia, né? A Eucaristia também é algo que gira muito uma especulação, né, que as pessoas não entendem, mas como assim é o corpo, não é o sangue, o vinho e tudo mais. Essa simbologia que é realizada, explica um pouquinho pra gente, pro pessoal que está acompanhando também. Então veja só, porque a celebração da Páscoa era uma celebração que já existia. Jesus vai para a Páscoa e vai celebrar com os seus discípulos. Imagine você que você sabe que a tua morte está ali na frente. Tanto que ele diz, eu quis ardentemente comer com vocês esta Páscoa, né? Ele reúne os seus, e na Páscoa judaica, que era a Páscoa que Jesus ia celebrar com eles, que é a passagem do Mar Vermelho, a própria palavra Páscoa, Pessá em hebraico, quer dizer passagem, né? Que é a passagem do Egito, da escravidão, através do mar, para a liberdade, da morte para a vida, da anomia para a autonomia, e assim vai, como você quiser, né? E daí da morte para a vida em Jesus. Pois bem, ali tem 4 cálices que se bebe nessa ceia. E tem um momento que se parte o pão. Pão asmo, sem fermento, por causa da pressa, aquilo tudo. E também porque o fermento é considerado, ele contamina a massa, não é? Então, sem fermento é a massa, o trigo puro. E tal. O que acontece nessa ceia, que quem conduzia a ceia era o pai de família, não é? Ali no caso do Jesus com os discípulos, era ele era o referencial. O que Jesus faz é inusitado em 2 coisas. Primeiro, quando ele parte o pão, ele não parte, porque daí ele faz a narrativa do êxodo, né? Lembra que teus pais... Então, Jesus não, quando ele parte o pão e entrega, tomai e comei, isto é o meu corpo. E ao terceiro cálice que se bebia na ceia, ele diz, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Foi registrado, está lá nos evangelhos, Paulo também recorda isso. E ele disse, façam isso, a palavra memória não traduz bem, né? Faço isso em meu memorial. Memorial é uma coisa que é permanente, não é uma coisa do passado, é uma coisa que é sempre atual. Então, por isso que para nós, a Eucaristia, ela não é um símbolo, ela é real, o corpo e o sangue de Cristo. Aí como é que você explica isso, né?
Não é uma transformação, porque a forma permanece a mesma, né? São Tomás de Aquino tentou dar uma explicação que é legal, mas não, assim, ajuda, né? Ele diz que aqui não acontece uma transformação, porque transformação é mudar esse copo, torná-lo, sei lá... Vinho. Fazer um milagre. Uma coisa assim, né? Ele diz que o que acontece é transubstanciação. O que muda é a essência, a substância. Aquilo que era pão, já não é mais pão, é corpo. Aquilo que era vinho, mas a forma permanece a mesma. Para dizer que quando a gente comunga, né, nós cristãos e católicos, aqui é uma especificidade da Igreja Católica, né? Porque as outras igrejas, de fato, daí é um símbolo, né, da Páscoa, né? Para nós não. Quando nós comungamos do próprio Cristo. Ou seja, você incorpora o que é Cristo em você, e ele te salva. Então você precisa, né, na medida que você comunga, eu digo, eu concordo, eu quero viver desse jeito, eu quero ser assim. É essa a ideia, é isso que está por trás. Você não comunga assim, viajando na maionese, não, né? Você está sabendo que ali você está fazendo algo profundo, né? É Cristo mesmo que vai te alimentar, que vai... Ele se oferece em sacrifício de novo, só que aí vem toda aquela discussão. Incruento, são palavras que às vezes a teologia é meio esquisita, né? Mas é isso, então eles bebiam esses 4 cálices, é no terceiro cálice, que é o cálice da vinda do Messias, que Jesus diz aqui, esse é o meu sangue, né? E daí brinco, né, que depois, quando eles saem da ceia, e por que institui o sacerdócio? Justamente por isso, né? Que eles façam isso, dizendo aos apóstolos, em meu memorial. Na igreja tem essa questão da sucessão apostólica. Por mais conturbado, por mais que teve papa que foi atrapalhado na vida, e que tem padre que nem se fala que é atrapalhado, tem bispo que é atrapalhado, tá bom. Mas se você pega qualquer um padre ordenado validamente, foi um bispo que me ordenou. Se você foi outro bispo que ordenou ele, e vai, você vai dar num dos apóstolos, entendeu? Não tem como. Embora se diga aquele ali, pelo amor de Deus, né? Deve estar no inferno, né? Mas vai fazer o quê? Mas a sucessão apostólica é isso. Então, quando ele dá essa missão aos apóstolos, ele está dizendo, vocês estão vivendo de novo aquilo que estamos vivendo agora, que é a minha vida, toda vez vocês vão celebrar isso, fazer isso, né? É o chamado missa, a Eucaristia. Isso é interessante, porque volta no nosso primeiro assunto lá sobre a missa ser um pouco mais engessada, um pouco mais séria. Né? Porque se a pessoa realmente entender o que está por trás, né? Ou o que realmente... E por trás não, porque parece uma coisa meio... O que está acontecendo O que mesmo. Realmente está acontecendo naquele momento, Exato. Não tem como ser uma coisa... De qualquer jeito, ou de oba-oba. Não dá. É um ritual muito sério. Claro. Muito sério. Você se transporta para aquele momento, de certa forma, né? Porque se os padres são ordenados apostolicamente, toda missa é você fazendo ceia. parte desse momento. Você fazendo realmente parte desse momento. É uma ceia, é um sacrifício. Porque assim, ó, veja, Cristo, aquilo que nós vamos celebrar agora, né? Na Páscoa aí, a prisão daí de paixão, morte e ressurreição de Jesus, né, que embora prisão, tortura e tudo, isso é um fato histórico, é um evento histórico, não é um mito que a gente conta. E por tudo que está registrado, como já foi dito, como eu falei antes, né? Não uma história da carochinha, não é? É um fato histórico. Bom, esse é o fato histórico. Um fulano foi preso, torturado, condenado por 2 tribunais inocentemente, né, e invalidamente, tribunal judeu e romano, e pregado na cruz, e ali morreu e foi enterrado. Os discípulos dele, a começar pela Maria Madalena, as mulheres as primeiras, que mulher é bicho danado, né? Foram fazer a fofoca. Foram fazer a fofoca, mas são as primeiras que tem que tem a mensagem. Diz que ele não está mais morto, ele está vivo, ele ressuscitou. Quer dizer, isso aqui é uma coisa, né? Assim, nunca aconteceu isso na história, né? E aí, bom, eu estou dizendo isso é um fato histórico, né? O fato, São Paulo que era um perseguidor de cristãos, São Paulo detestava os cristãos, né? Porque eles achavam que estavam desvirtuando a verdadeira religião judaica. Então, se vocês pegarem e for ler os Atos dos Apóstolos, tá lá São Paulo segurando os mandos da turma para jogar pedra no Estevão, que foi apedrejado e morto. São Paulo está lá junto, apoiando, aplaudindo, e dizer, mata mesmo, não sei onde e tal, né?
Esse São Paulo, esse fulano, ele faz uma experiência do encontro com Cristo que ele explica como a famosa queda do cavalo. Na verdade, ninguém sabe o que aconteceu de fato ali. De fato, aconteceu algum encontro com Jesus Cristo na vida dele, que ele mudou. Então, ele vai dizer assim, ó, e aí ele que dá essa teologia que nós temos, essa compreensão. Cristo morreu para os nossos pecados, o que ele está querendo dizer? Cristo assumiu no seu corpo toda a violência, ódio, discriminação, o que a gente mais detesta, né, que nós temos dentro, né? Ele assumiu em si para que nós nunca mais fizéssemos isso. Ele nos perdoou disso, disse a humanidade não é isso. Eu assumo isso agora em mim, levo para o túmulo para nascer um homem novo. Esse é o sentido da Páscoa, né? Se nós vivemos Cristo, por isso que um cristão não combina nada com o cristão ser agressivo, violento, discriminar, humilhar as pessoas. Nunca vai combinar. A gente faz, né? Porque perde no caminho, né? Você perde ali, né? Então é isso, né? É por isso que essa morte de Jesus, ela é redentora, é salvadora para nós. Se nós entrarmos nessa dinâmica, nós encontramos o caminho da vida. Se a humanidade entrar nessa dinâmica, poxa vida, não precisa mais. Que maravilha, é muito bom falar sobre isso, né? É muito bom mesmo. Um papo maravilhoso, né? Numa semana especial como a gente está vivendo aí. E a gente agradece muito a sua disposição, né, de agenda. A gente sabe que, repetindo mais uma vez, esse programa é gravado na segunda-feira. Estamos transmitindo na quarta-feira. Vai ficar disponível também no Spotify para as pessoas poderem assistir e ver também. Agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui para a gente falar sobre esse assunto. Tanta explicação, né? Nossa. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm muitas dúvidas, ainda que Claro. A gente tenta entender e compreender, mas Às vezes faz muito tempo que fez a catequese. Já não lembra Mas mais. sabe que esse é um problema nosso, sabe? A gente faz a catequese daquele Ou às período. vezes é meio superficial mesmo. Porque então. quem Porque é criança. tá lá, É criança, não vai. Mas sabe que a questão da fé, a gente cresce também, né? Porque eu digo assim, a gente não faz a quarta série e para na vida, né? Você continua estudando. Você termina a faculdade, você continua estudando. E às vezes a gente acha que fez a primeira comunhão, antigamente agora a crisma, com 12, 13 anos, e pronto, parou ali. Então eu tenho 50 anos, mas minha fé é de uma pessoa de 12. Então, claro que eu não vou compreender as coisas. E aí, de repente, qualquer coisinha eu já me abalo e tal, porque a minha fé é infantil, né? Não é adulta, né? Então, essas coisas. Mas eu agradeço muito o convite de vocês. E muito grato mesmo por essa oportunidade de batermos papo. A gente vai ter mais oportunidades, viu? Porque obrigado, tem muita coisa para ser falada. E vejo que vocês dois entendem do riscado, né? Eu fui seminário. Você foi seminário, mas você trabalhou na paróquia? Eu trabalhei 5 anos e meio na paróquia Imaculada Conceição, na secretaria ali, né? Aí fui agente pastoral eu vi que a Cris umas linguagens que assim, eu digo é só rápido que não é só negócio aí, mano. dentro. Não, é verdade, de congregação, de carisma. Na coordenação de catequese. Em geral, o pessoal não entende muito. É que eu venho de uma família muito, muito católica, assim, sabe? Então, o meu pai era ministro da Eucaristia, aí a minha mãe é rata de sacristia. O meu conhecimento vem do seminário e depois que eu saí que eu comecei a estudar um pouco mais. Porque conheci o dia a dia da igreja, né? Morando lá dentro, estudando, mas aprofundando o estudo depois também. Por curioso, assim, eu preciso conhecer, preciso estudar. E tem tanta coisa legal. Isso é uma coisa, quer ver, uma coisa bonita que eu estava vendo, conversando com o pessoal esses dias, porque a gente faz a confissão nas comunidades, que, por exemplo, os 7 pecados capitais, que é um negócio que todos nós, a gente não foge deles, né? É engraçado como a igreja conseguiu sintetizar ele botou em 7, mas são dimensões... Tanta coisa, né? Dimensões da vida que... Você sabe que teve uma pessoa que falou pra mim assim, que se você cometer só um pecado, você não faz os outros. Que é preguiça, daí você tem preguiça de fazer todos os restos. Então vou fazer um pecado só. Até que eu gostei, vamos fazer um só, né? Só preguiça. Você pede perdão só de um, né? É só desse aqui, ó. Diga ao Senhor, eu fiz um só.
Mas daí liga pro padre, viu, padre? Eu queria me confessar, tem como o senhor passar aqui? Ou não pode ser por telefone? Eu tô com preguiça de ir até Pois aí. tem disso hoje em dia, o pessoal querer se confessar, de repente pelo telefone já apareceu lá pra você. Quando eu trabalhava na paróquia, tinha muita coisa estranha que aparecia lá, gente. Então, do céu. Cris, até tem, mas assim, a única coisa que a gente pode fazer por telefone é aconselhar, né? Sim. Que são pessoas, às vezes, que ligam pra gente, aí sim. Porque a igreja não permite. Mas eu Tem que ser virtual história. ainda não dá, tem que ser presencial. Com certeza. Tem história. Eu tinha uma senhora que ela ia toda semana. Eu não sei o que ela fazia. Minha senhora, se a senhora tá pecando toda semana, alguma coisa quando tá a errada. gente ligava pro padre e atender, é fulana. Eita, ou então já falava que não tava. Tem, né, essas figurinhas carimbadas também, assim. Mas é muito bacana essa vivência, né, de comunidade, da igreja, você se identificar com alguma coisa, Claro. porque é necessário mesmo, para você ter essa coisa que você falou, acima da gente, Exato. né? E como, às vezes, as pessoas até perguntavam para mim como é que era a convivência, porque a gente trabalhava diretamente ali com os freios e tudo mais. E olha, eu digo para vocês que se a gente realmente não tiver uma fé em Deus e não ir na igreja e buscar a fé em Deus, você acaba deixando de seguir uma religião por conta das pessoas. Claro. E não falo só do padre, eu falo mesmo daquelas pessoas que muitas vezes estão lá na frente. Porque... E aí, como você falou, de repente você vê a pessoa tratando mal o Então, outro. isso é uma coisa que a gente precisa, Não combina. nós, os cristãos em geral, né? Tanto que é engraçado como no nosso país tem tanta coisa, nós somos, se você somar as vertentes cristãs, em torno de 85% a 90% de cristãos, que se diz seguidores de Cristo no Brasil, de todas as dominações. Como é que a gente tá tão mal aí, de mal educado, de agressivo, de violência, de roubo? Quer dizer, não tá batendo, né? Então, claro que sempre é uma contradição, nós não somos perfeitos, né? Não. A gente sempre tem mas tem coisa que vamos, por favor, né? Tem Quando é exagerado, é exagerado. Tem Tá louco, um limite aí. tem um limite. E claro, então por isso que as pessoas podem nos decepcionar e nos decepcionam, né? Tanto que dá lá no... Não dá para esperar, né? Salmo. Aí do homem Maldito que confia em do homem que outro homem. Exatamente. Mas acho que é isso, né? A gente gostaria mesmo de levar uma mensagem para você aqui que nos acompanha no nosso podcast dessa semana tão especial, que seja uma semana de reflexão, como o padre falou, né? De reconciliação, gostei dessa palavra, reconciliar-se mesmo com aquilo que é divino, com aquilo que é sagrado, para que você também possa buscar ser uma pessoa melhor a cada dia, para ter bases nesses valores também, né? Com certeza. Então, segue aí, aproveita para se inscrever no nosso canal, por favor, né? Dá essa moral aí pra gente, siga a gente lá no @outrocast e agradecer também... o nosso patrocinador, com Coca-Cola, parceiro da Clicom. Eu gostaria de encerrar o programa diferente hoje. Tá. Pode ser, padre? Uma benção. Pode. Exatamente, pô. Pro pessoal que tá sempre junto com a gente aqui. Posso, antes da benção, fazer um comercial? Mas favor. fica à Um vontade. convite, na verdade, né? Com certeza. Nós estamos na quarta-feira, né? Isso. Então, amanhã temos a missa do Lava Pés, instituição da Eucaristia na Matriz, às 8 da noite. Quem achar que é muito tarde, às 8 da noite na Matriz e na Igreja Divino Salvador, ali no bairro Floresta. Depois, na sexta, às 3 da tarde, temos, né, a celebração da Paixão, que daí não é missa, que é o único dia no ano que não tem missa, né? E à noite nós vamos fazer um negócio, uma devocional, né? Vamos fazer a procissão do Senhor Morto, que chama, saindo lá da São Cristóvão até chegar na Matriz, e vamos fazer a celebração do Ofício das Trevas, né? E no sábado também às 20 horas, na Matriz, a missa chamada Páscoa, da Aleluia, da Ressurreição, né? Então vai ser um momento muito legal. Quem quiser mais cedo, na Divino Salvador, terá às 18 horas essa missa do sábado. É um pouquinho mais comprida, né? Essa. Ela é um pouquinho mais comprida, porque ela é a missa mais importante do ano, né? De certa forma, porque é a missa que a gente sai da morte para a vida, sai das trevas para a luz, pra participar, né? então, nesse momento importante. E no domingo? E no domingo temos também as missas de Páscoa, daí na Matriz, 8 da manhã e 6 da tarde. Tá feito o convite. Legal. Então, obrigado pela oportunidade. Que bom. E vamos pedir a Deus que abençoe, né? Isso aí. Então, de fato, quero pedir ao Senhor que abençoe a todos que estão acompanhando esse podcast,
a todas as pessoas do mundo todo, que nesse período de Semana Santa possamos viver aquilo que Jesus propõe, que saiamos das trevas para a luz, que cheguemos no domingo ressuscitados, renovados, revigorados, que a vida possa brilhar com a luz de Deus no coração de cada um. Que Deus abençoe, santifique, proteja e guarde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Valeu, gente. Obrigado.